dia, eu sou Jéssica. E eu sou a Mira. Nós vamos apresentar para vocês agora um trabalho de epidemiologia com o título Perfil epidemiológico dos acidentes ofídicos nos municípios de Salvador, Camaçari, Porto Seguro, Ilhéus e Conde. Nossa orientadora foi a professora doutora Andréa Amorim e os discentes do grupo são Amília Sarraf, Jéssica Lago, Jordávio Alexandre, Isis Mendes e João Lucas Navarro. Nós somos do 4º semestre de Medicina da UFSC. Esses animais peçonhentos de importância médica são divididos em serpentes, escorpiões, aranhas, entre outros. E nossa pergunta, o que é um animal peçonhento? Um animal peçonhento, diferente de um animal venenoso, ele é um animal que ele tem um aparelho inoculador de veneno. Esse aparelho pode ser uma presa, pode ser um ferrão, etc. Os acidentes por animais peçonhentos são a segunda causa de notificação epidemiológica do Centro de Informação e Assistência Toxicológicas vigentes no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ocorrem cerca de 421 mil a 2,5 milhões de acidentes causados por serpentes peçonhentas, sendo 0,02 a 0,1 milhões de óbitos por ano. Como vocês podem ver, os gêneros que eu citei, a gente tem os escorpiões, as aranhas, as cobras e uma ordem chamada de Hymenoptera, que também pode ser classificada em animais peçonhentos. No Brasil, existem 386 serpentes identificadas. Destas, 15% são da família Elapidae e Viperidae, que são as famílias de importância médica. Dentro dessas famílias, a gente tem 4 gêneros, que são Botrops, Crotalus, Láquesis e Micrurus. Na Botrops, a gente está compreendendo as jararacas, na Crotalus, cascavéis, Láquesis, as surucucus, que podem ser as picos de jaca também, como são conhecidas aqui no extremo sul e sul da Bahia, e as Micrurus, que são as corais verdadeiras. A maior parte desses acidentes é atribuída ao gênero Botrops, e muitas vezes, quando esses acidentes não têm uma medida terapêutica correta, podem levar ao óbito. Por isso a importância da identificação do gênero na hora do acidente. Entretanto, muitas vezes não é possível identificar esse gênero e a gente vai ficar baseado somente nos sinais e sintomas desse paciente. Aqui tem a diferença dos 4 gêneros que eu falei para vocês. Aqui compreende as Botrops, que são as jararacas. Aqui a gente compreende as Laqueses, aqui as picos de jacas e as corais verdadeiras. Bom, a medida terapêutica que a gente usa aqui no Brasil, e inclusive é disponibilizada no Sistema Único de Saúde, é o soro antiofídico. Desde 1901, ele é disponibilizado gratuitamente aqui no Brasil pelo SUS e em nenhum outro país ele é disponibilizado gratuitamente. O Nordeste apresenta 43% das serpentes de importância médica do Brasil, representando 6,8% da fauna de ofídeos do país. No ano de 2016, foram registrados 1.233 casos destes acidentes no Nordeste brasileiro. Em 1986, houve um grande marco, que foi o Programa Nacional contra o Ofidismo, que tornou os acidentes ofídicos de notificação obrigatória aqui no Brasil. Em 1988, esse programa foi estendido para outros animais peçonhentos. As notificações desses acidentes são de responsabilidade de órgãos de notificação no Brasil distribuído entre os estados brasileiros. Os dados coletados, às vezes, não relatam a situação real desses acidentes aqui no Brasil, muitas vezes por falta de acesso aos serviços de saúde por parte desses municípios brasileiros. Em 2009, os acidentes ofídicos eles foram incluídos na lista de doenças tropicais negligenciadas pela OMS. O objetivo desse trabalho foi documentar o perfil epidemiológico dos acidentes ofídicos acontecidos nas regiões turísticas de Camaçari, Conde, Ilhéus, Porto Seguro e Salvador, no estado da Bahia, no intuito de correlacionar os dados encontrados para então poder fazer um comparativo entre esses resultados com as cidades que apresentam melhores ou piores perfis epidemiológicos entre as e métodos. A gente tem como local de estudo Camaçari, Conde, Ilhéus, Porto Seguro e Salvador. E agora eu vou destrinchar para vocês um pouquinho de cada município referente aos acidentes ofídicos, né? Bom, em Camaçari, segundo o IBGE de 2014, de 200 óbitos hospitalares, 10 se enquadram na classificação de lesões, envenenamentos e causas externas, que é onde entram os acidentes ofídicos também. Conde, por sua vez, segundo os dados do IBGE de 2014 também, de 23 óbitos, 2 se enquadram na classificação de lesões, envenenamentos e causas externas. Entre as atrações turísticas de Conde, Conde concentra diversas praias, rios, cachoeiras, dunas e construções históricas. Bom, Ilhéus, segundo os dados também do IBGE de 2014, de 384 óbitos, 17 se enquadram na classificação de lesões, envenenamentos e causas externas. Porto Seguro, segundo os dados do IBGE de 2014,
De 238 óbitos hospitalares, 23 se enquadram na classificação de lesões, envenenamentos e causas externas. Aqui esse dado é referente a Salvador e a gente tem de 6.287 óbitos hospitalares, 401 se enquadrando na classificação de lesões, envenenamentos e causas externas. O desenho e população de estudo nosso foi um estudo epidemiológico transversal, descritivo, realizado a partir de dados secundários do DataSUS sobre acidentes ofídicos ocorridos nos anos de 2007 a 2017. O nosso estudo foram as seguintes: faixa etária, tipo de serpente, tempo de picada e atendimento, evolução do caso e classificação final do acidente. As análises bivariadas foram avaliadas de acordo com a evolução do caso, associadas com essas variáveis que eu já citei. Bom, a análise dos dados. Os dados foram tabulados de acordo com o DataSUS e analisados através de gráficos no Microsoft Excel 2010. Primeiro, a gente montou uma tabela geral com as variáveis do estudo de cada localidade que a gente escolheu e em seguida a gente montou uma tabela de análise bivariada para cada município. Já falou um pouco dos resultados da nossa discussão. Nós separamos as tabelas de cada município e o primeiro é o de Salvador, apresentando o gênero com mais notificações sendo o Bothrops, com 542 casos. Apresentamos também em Salvador 6 óbitos e que foram causados por esse gênero, ocorrendo todos os óbitos na faixa etária dos 20 a 59 anos. Os casos por micruros, eles todos evoluíram para a cura, sendo que não obtivemos nenhum óbito. Os melhores resultados para a cura foram ocorridos no tempo entre picada e atendimento de 0 a 1 hora. Já os acidentes ofídicos considerados leves foram predominantes em Salvador, com um total de 482 casos. A prevalência foi do sexo masculino, incluindo os 6 óbitos nesse sexo. Bom, agora falando um pouco do município de Camaçari, nós temos registrado o gênero predominante Bothrops com 145 casos. O óbito registrado também foi ocorrido nesse gênero. O sexo masculino foi prevalente e o óbito registrado também foi nele, sendo que a faixa etária que ocorreu o óbito foi de 20 a 59 anos. Já diferente de Salvador, o tempo de picada e atendimento com mais casos registrados foi de 1 a 3 horas. Nesse município também ocorreu a prevalência de casos leves, como em Salvador. Falando um pouco de Porto Seguro, nós, mais uma vez, temos o gênero Bothrops sendo predominante, com apenas 2 óbitos registrados. A faixa etária mais acometida foi de 20 a 59 anos também, mas não foi registrado nenhum óbito nessa faixa etária. O sexo masculino também foi predominante e os 2 óbitos já ocorreram no feminino, mesmo sendo diferente de Salvador e Camaçari. No município de Conde, os acidentes Bothrops também prevaleceram, com 128 casos registrados. Obtivemos também 2 óbitos e a faixa etária de 20 a 59 anos foi a mais acometida. Só que nesse caso todos evoluíram para a cura. O sexo masculino mais uma vez prevaleceu, tendo um óbito em cada sexo. Já no município de Ilhéus, os acidentes ofídicos foram prevalentes também do gênero Bothrops, e tivemos 6 casos de óbitos registrados, porém 4 foram desse gênero e 2 foram ignorados. Desses óbitos, 3 foram registrados em casos graves e na faixa etária acima de 60 anos. O intervalo entre picada e atendimento prevalente foi de 3 a 6 horas. O sexo masculino, mais uma vez, teve o maior número de casos registrados, com 579 casos, sendo que 5 desses casos foram a óbito. Por fim, nós podemos concluir que a prevalência foi pelos acidentes Bothrops, assim como é registrado em literatura aqui no Brasil. Com relação à cidade de Conde, foi a que pior apresentou o perfil epidemiológico nesses acidentes. Já Salvador e Camaçari obtiveram o melhor perfil de prevalência dos acidentes ofídicos em geral. Porto Seguro apresentou o melhor perfil de letalidade, apresentando apenas 2 óbitos. Como já foi citado anteriormente, os acidentes ofídicos são considerados notificações compulsórias, daí a importância de a gente conhecer o perfil epidemiológico dessas cidades. E por isso, assim que é registrado, a intervenção deve ocorrer pelas autoridades. Obrigada.